Olá, pessoal. Quem fala é o professor Javes e na resenha de hoje vamos fazer uma revisão sobre o tema o contato de europeus com outros continentes. Vamos falar como foi isso na história da humanidade. Queridos, então o tema da aula de hoje é o contato de europeus com outros continentes. Isso vai ocorrer no contexto da expansão ultramarítima europeia que irá desencadear, então, ter como uma de suas consequências esses encontros culturais e, posteriormente, a colonização. Então, colonização aqui da América e a colonização também, depois, né, a colonização tanto da América portuguesa, espanhola, né, e por fim também da América inglesa. Os ingleses vão o inglês, francês, né, também terão as suas colônias. Então, a Europa, as monarquias europeias tinham como objetivo chegar às riquezas do Oriente. Estamos falando de quem? Portugal, Espanha e também a Inglaterra. Mas nesse período da história, né, as duas grandes potências que irão liderar a expansão ultramarítima europeia será Portugal e Espanha. Primeiramente Portugal, porque Portugal já tinha feito a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, ou seja, do Reino de Portugal. E a Espanha vai demorar um pouco mais, por isso que ela vai sair um pouquinho, né, depois de Portugal. Quem vai descobrir, né, a América vai ser o Cristóvão Colombo, 1494, mas Portugal ela vai liderar, ou seja, né, vai conseguir se organizar para a expansão ultramarítima, para criar novas rotas comerciais e marítimas, ligando então a Europa à Ásia, antes da Espanha por isso. Porque o período da reconquista da Península Ibérica no reino da Espanha ainda não tinha se concluído. Portugal faz isso muito antes da Espanha. Então, primeiro você tem que resolver os problemas internos para depois, né, se lançar a um empreendimento desta natureza, ou seja, tão grande quanto esse, que será a chegada sem passar ali pelo mar Mediterrâneo, que nesse período ele estava dominado pela cidade-estado italiana, né, as grandes potências comerciais da Península Itálica, a Veneza, por exemplo, que vão ter o domínio do mar Mediterrâneo e vão impedir essa passagem pelos portugueses. Então você tinha duas opções: você fazia uma rota terrestre muito longe, muito difícil, muito complexo, muito perigoso e muito arriscado, ou você descobrir uma nova rota marítima que não fosse passando pelo mar Mediterrâneo. Né? Lembrando que a rota do mar Mediterrâneo depois você teria que nós não tínhamos nesse período o canal de Suez, então você tinha era uma parte marítima, uma parte terrestre, depois marítima novamente, passando pelo Mar Vermelho e chegando lá na, na, na Ásia, né? Ou né, indo ali pelo Mar Negro também, depois chegando ali na Ásia Menor, né, para fazer comércio, no caso ali com a Ásia Menor pelo Mar Negro. Então, a Europa queria chegar às riquezas do Oriente. Por quê? O comércio de especiarias impulsionou novas rotas marítimas. Pessoal, nós estamos falando no período do capitalismo comercial e da expansão do capitalismo, o início da globalização. Então você precisa inserir no mercado europeu novos produtos, novas mercadorias para ampliar os seus lucros. Então são as principais motivações são econômicas, mas também políticas e religiosas. Vamos falar um pouquinho sobre as motivações econômicas para a expansão ultramarítima europeia, que terá como consequência o contato então com outros povos. Tá? Aqui na América, como mais incas e os astecas aqui na Mesoamérica, América pré-colombiana, e aqui na América, né, os indígenas aqui da América, os ameríndios, e na Ásia também a cultura asiática, como na China, por exemplo, os chineses. Então, motivações econômicas, especiarias, seda e metais preciosos. Lembrando que neste período da história, as moedas elas são cunhadas, produzidas com ouro, ouro e prata, e havia uma escassez no mercado, uma escassez na Europa, tá? E também um acúmulo de metais preciosos, que é o bulicionismo, que também motivava essa busca por metais preciosos. Então, a fortuna, o prestígio, o poder de um nobre ou de um rei, né, de um estado, de uma monarquia, era medido de acordo com
a quantidade de metais preciosos que possuía. Evitar intermediários no comércio, ou seja, você mesmo ir lá buscar no Oriente as especiarias e ampliar mercados e lucros, como já disse anteriormente. Mas havia também motivações políticas e religiosas. Neste período aqui nós temos a Reforma Protestante. Então a Igreja Católica ela perdeu uma grande quantidade de seguidores devido, né, à reforma, o luteranismo, a reforma luterana que ocorrerá ali na Alemanha. Mas que vai se espalhar, né, por toda a Europa depois, como o calvinismo, por exemplo, e depois o próprio anglicanismo na Inglaterra. Então, mas por que eu estou dizendo isso? Para ampliar a sua base de seguidores, a Igreja Católica irá, então, através da Companhia de Jesus, catequizar, né, os povos do Novo Mundo. Tá? Então, fortalecer reis e monarquias, expandir o cristianismo, tá? E também essa disputa, esse prestígio entre os reis. Lembrando que a história da Europa é uma história de conflito e de disputa entre as grandes monarquias. Podemos dizer entre França, entre a própria Rússia, a própria Inglaterra, mas principalmente a França e a Inglaterra, depois os Estados Alemães, é, marcou muito, né, a história bélica da Europa, a história militar da Europa, essa disputa por poder político e militar, de disputa, né, de poder político e militar. Novas técnicas tornaram as viagens possíveis. Então, falando especificamente em Portugal, a Revolução Liberal do Porto fez com que a burguesia se fortalecesse no reino de Portugal junto à monarquia, e também a Escola de Sagres, onde se desenvolveu grande parte da tecnologia e da mão de obra também, né, necessária para este empreendimento. Como, por exemplo, a caravela, que era um navio leve e manobrável. Aqui não está falando nos slides, mas a vela latina, que navegava contra os ventos, né, também foi uma importante inovação trazida, né, lá do mundo antigo, mas foi uma importante tecnologia para atravessar o Atlântico. Então, caravela, navio leve manobrável. O astrolábio, que ajudava a calcular a latitude, para você saber aonde exatamente você está. A bússola, que indicava as direções. E a cartografia, mapas e registros de rotas. Dado aí, né, que esta visão de mundo, esse mapa mundi que nós temos aqui no Brasil consolidado, que é a projeção de Mercator, é deste período da história. Então, Portugal e Espanha abriram rotas oceânicas. Então, o que temos aqui como algumas datas chaves, né, para periodizar, ou seja, para desenvolver uma sequência lógica, né, de como os acontecimentos principais aqui da expansão marítima foram ocorrendo. Então, em 1488, Bartolomeu Dias contorna o Cabo da Boa Esperança, aqui na África. Eu falei 1494, né? Perdão, de 1494 é o Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo entre Portugal e Espanha. As terras a leste pertenceriam a Portugal e as terras a oeste pertenceriam à Espanha. A oeste, o que? Do Tratado da linha, né, de Tordesilhas, tá? Por isso que a Espanha ficou aqui com a parte mais a oeste do continente americano, enquanto que Portugal vinha desde aqui da costa do nordeste aqui do Brasil, né, onde irá ser feito, né, a forma de organização colonial e a ocupação do território do Brasil, que é por meio das capitanias hereditárias aqui no Nordeste do Brasil, mas vai até, ou seja, o extremo leste do mapa mundi, né? Ou seja, vai até China, né? Timor-Leste, assim por diante. Então, Bartolomeu Dias contorna o Cabo da Boa Esperança em 1488. Em 1492, Cristóvão Colombo chega à América. Colombo, pessoal, assim, foi uma das personalidades mais incríveis e também controversas da história, tá? Ele então tem um livro maravilhoso sobre a colonização da América de um historiador que, como que ele chamava? Todorov, acho que é o Todorov, não é Todorov. Acho que é o Todorov mesmo,
que narra, né, a empreitada de Colombo aqui para chegar na América, fala sobre uma biografia do Colombo. E então, o Colombo, além dele ter sido um exímio navegador, ele também tinha uma fé é, é, gigantesca, né? Então, era uma pessoa com uma extrema fé. Mas também a sua administração aqui na América foi marcada por uma brutalidade muito grande. Tanto que acabou sendo expulso daqui, né? E até proibido de pisar aqui na América ele mesma construiu. Por isso que hoje por isso que a América, né? O continente americano chama América em homenagem a Américo Vespucci, também foi um importante navegador, e não Colômbia, em homenagem a Cristóvão Colombo, que foi quem a descobriu, por conta disso. Bom, mas isso é para outro momento. Então, em 1498, o Vasco da Gama alcança a Índia e em 1500 a expedição de Cabral chega aqui ao Brasil. Na África, o contato também significou conquista. Os europeus encontraram sociedades diversas e redes comerciais muito antigas. A relação entre África e Europa é muito antiga, é histórica, né? Vem desde o mundo antigo. E com a Ásia também. Até porque o continente África, Ásia e Europa são três continentes que são conhecidos pelo homem desde, né, do mundo antigo. Por quê? Por causa da proximidade da ligação terrestre. Lembrando que a Europa e a Ásia são ligados terrestres e também com a África, né? Então, trocas e alianças. Ouro, marfim, produtos locais, feitorias no litoral e acordos com governantes africanos. Portanto, né, a violência e a escravidão também marcou a presença do europeu na África. Ataques e domínios de portos, tráfico atlântico de escravos, que é o tráfico negreiro, e milhões de pessoas foram escravizadas, seus povos foram transplantados, né, da África aqui para a América. Na Ásia, os europeus entraram em redes já existentes, porque os europeus buscavam pimenta, cravo e canela, são as mercadorias, né, que foram em busca. A seda, a porcelana e outros bens. A seda, que era um segredo da civilização chinesa, ninguém sabia como que era produzido a seda. Tá? Controle de rotas e portos. Como agiram? Negociaram com poderes locais, criaram feitorias e fortalezas, usaram força naval em disputa. Na Ásia, principalmente os portugueses usaram da diplomacia para negociar com os líderes locais. Já que na América se deu pela colonização direta e controle total, né? É político, econômico e militar do território. Então, na América, o encontro transformou dois mundos. Antes da chegada europeia, havia o que aqui na América? As civilizações pré-colombianas, maias, astecas e incas, e muitos, né? Outros povos também. Essas aqui são as três grandes civilizações. Agricultura, havia cidades e também comércio, e grande diversidade cultural. Então, depois do contato, conquista e ocupação territorial, trabalho forçado como do indígena e também, né, escravidão do indígena também, e escravidão principalmente a do negro africano, e a resistência indígena contínua. Doenças causaram uma enorme queda populacional. Galera, os ameríndios eles não possuíam imunidade às doenças europeias. Então, com a chegada dos europeus através o Atlântico, contágio, varíola, sarampo e gripe se espalham e matam, então, milhões de ameríndios, né? São os índios americanos. Então, impacto, comunidade sofre mortes e desorganização, tá bom? Falei milhões, né? Não chega a ser milhões, né? Mas é uma população muito grande, também não fica tão longe disso. A troca colombiana conectou plantas, animais e doenças, a América e outros continentes. O milho, batata, tomate, cacau, tabaco e novas variedades agrícolas. E a prata que foi extraída nas colônias, principalmente das colônias, a mina, né, de Potosí, foi a colonização espanhola. No Brasil vai encontrar ouro em Minas Gerais, mais tarde. Então, outros continentes na América, o primeiro ciclo econômico é algo da cana, primeiro, né, da extração de recursos naturais, extrativismo vegetal e animal aqui no litoral brasileiro. Depois será o ciclo do ouro, tá? Bom, cavalos, bois, porcos e trigo, cana-de-açúcar e café e doenças e populações escravizadas, isso aqui na América. O descobrimento ele mudou a forma do europeu interpretar o mundo. Então,
Por que essa ideia de descobrimento? De onde vem isso? É um novo mundo, né? Na visão tradicional europeia, sugere uma terra desconhecida, ou seja, apaga a presença dos povos originários. Bom, quando os europeus chegou na América, galera, desde de que os nossos antepassados atravessaram o Estreito de Bering, né, entre 12 e 14 mil anos atrás, a América já estava ocupada. Tá? Inclusive tinham civilizações, como a civilização maia, azteca, civilizações que tinham uma rica cultura e uma população, uma infraestrutura, são civilizações urbanas, que tinham comércio, tinham agricultura, tinham calendário, tinha escrita, tá? Tinha um sistema de registro, como por exemplo o quipu dos Incas. Mas, então essa ideia meio que apaga um pouco a história da Mesoamérica. Como se o mundo tivesse começado quando os portugueses e os europeus, né, de forma geral, aqui chegaram. Então, o contato, a chegada foi uma chegada ou foi uma conquista? Então, reconhece a sociedade já existente, permite observar diferentes perspectivas, há um começo amigável, mas depois, com a escravidão, né, o projeto, né, de colonização, o plantation, que é implantado aqui, o modelo econômico aqui na América, e aí então inicia-se os conflitos e as resistências. Quais foram, então, as consequências econômicas, culturais e humanas? Economia, comércio atlântico e o mercantilismo, que é a balança comercial favorável, né? Ou seja, você tem que exportar mais do que importar. Então, você exportava produtos manufaturados e importava produtos, matérias-primas, mantendo assim a balança comercial favorável ao reino, tá? Permitiu a acumulação primitiva acumulação de capital, acumulação primitiva de capital. A cultura, ó, misturas, imposições e resistência, por exemplo, a catequização dos índios e o modo de vida europeu, mas também a cultura dos ameríndios, né, dos indígenas aqui da América, também influenciaram os hábitos e os costumes europeus. Claro que muito menos, né? Mas na alimentação, na medicina, teve uma influência sim. Na música, então a política, impérios coloniais europeus, que é o Império Colonial Português, Império Colonial Espanhol, Império Colonial Inglês, também terá o Império Colonial Francês, holandês, né? A colonização é um projeto das grandes potências europeias em ascensão ou já consolidadas. E a sociedade, escravização e novas hierarquias, que é essa ideia de superioridade, né, do homem, não só do homem europeu, branco europeu, mas também da cultura europeia. Então, uma revisão relâmpago aqui, ó, causa e consequência. Então, busca de especiarias, consequência expansão marítima, superioridade naval, controle de portos e de rotas marítimas também, contato biológico, epidemias na América. E a colonização, exploração e resistência. E aí eu coloquei algumas perguntas.